Fala galera que acompanha o podcast Conte Me. Hoje estamos aqui para gravar o quinto episódio do podcast Conte Me. Hoje eu tenho a honra de receber Aristides Mota. Tudo bem, Aristides? Prazer de mim estar aqui hoje com vocês, né? Agradeço aí a todos internautas que estão tendo a oportunidade de compartilhar informações e estar recebendo conteúdo do podcast do Tio. Beleza, muito bem. Aristides, quem é Aristides da Mota? Então, Aristides Mota é um empreendedor, um sonhador negro que veio de uma condição muito desfavorável, mas que nunca se deixou abalar por isso. Eu acredito que, né, tive um pai. Meu pai foi o primeiro professor negro do ensino municipal de Belo Horizonte. Ele dava aula no Colégio Mar, que é hoje ali no centro do Parque Municipal. Eu falo que a gente precisa disso aí, eu falo que as pessoas precisam disso, de ter boas orientações. E meu pai sempre, ele falou pouco, mas formando, o que eu falo? Ele formava, falava, como se diz? Ele dava os insights. Juninho, eu sou Aristides Júnior. Ele é Aristides Mota. Juninho, não tem nada que suporte o trabalho. Estuda, o caminho é esse. Então, eu fui pegando isso e tem um detalhe que eu acho muito interessante que ele falava o seguinte: todo dia que ele acordava, ele na minha cama me dava um beijo no rosto e falava assim: Juninho, toma cuidado com sua caneta. Aí todo dia eu falava: Juninho, toma cuidado com sua caneta. Aí um dia eu falei: seu pai, né, desculpa da palavra, que porra de caneta é essa? Ele falou assim: que quando você põe o pé no chão, você não tem um lápis, você tem uma caneta. A partir desse momento, você está escrevendo sua história e não aceita borracha. Então é isso que foi construindo o Aristides Mota de hoje. A base. Não era uma base rica, era uma base pobre. Muito pobre. Sim, sim. Durante, Com amor, né? durante o nosso bate-papo aí, nós vamos falar mais sobre isso. Beleza. Aristides, a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, você me falou que não é de Sabinópolis. Como que Aristides chega aqui em Sabinópolis? Então, eu não sou de Sabinópolis. Eu nasci em Belo Horizonte e tenho raízes em Sabinópolis, inclusive aqui no bairro. A dona Mide é sobrinha do meu avô. Então, eu sou da família Ribeiro Simões, de Sabinópolis. Meu pai, né, foi adotado, meu pai de Caratinga. Foi adotado por uma família de Brasília, meu avô engenheiro de Brasília, levou ele para Brasília. Meu pai estudou no Corpo de Fuzileiros da VAI do Rio de Janeiro, formou em Educação Física, veio para Belo Horizonte para dar aula, e aí conheceu minha mãe, que é de Sabinópolis. Aí, aos 13 anos de idade, por uma situação que estava se passando comigo, meu irmão, que faleceu num acidente, devia estar, eu com 13, 13 menos 6. Então, meu irmão tinha 7 anos, mais ou menos. Aí nós viemos para Sabinópolis. Aí eu cheguei às Casas Populares Novas, né, como morador aqui em Sabinópolis. Então, tem mais ou menos, aproximadamente 30, 30 e poucos anos que eu moro em Sabinópolis. Mas tive a honra de ser agraciado em 2019 como cidadão sabinopolense pela Câmara Municipal de Sabinópolis. Isso, bacana, muito bom. Aristides, e como que era a sua vida como criança? Lá no começo, né? Como que era? Os primeiros passos ali, vendo empreendedorismo, como que você era como criança? Porque a gente, quando é criança, sonha, né? Então, moço, eu falo que quando eu falo de insights, de contexto, que o pai, porque na verdade, tio, eu falo que a obrigação da formação da criança é do pai. Porque na verdade eu vim de uma comunidade muito complexa, muito dura, era lei da sobrevivência. E assim, eu via que meus colegas tinham uma educação. Ó, o pobre só fica rico se ganhar na loteria, ou se roubar, ou se casar com mulher rica. Então, os meus amigos eram cheios de crenças limitantes. As pessoas que conviviam comigo na escola eram cheias de crenças limitantes. Eu tive uma família que falava que, ó, você consegue, depende de você. Então, assim,
essa mentoria que hoje está cheia de tecnologias novas, né? Sim, hoje temos diversos coach, CEOs, informação, internet, Naquela época, não, eram os pais. os pais. Era responsabilidade dos pais. Eu acho que até hoje, velho. Eu acho que até hoje. Eu fico triste que a pessoa fala assim: chega perto, Aristides, dá uma oportunidade para o meu menino trabalhar, porque ninguém dá. Pô, o cara tá ali do lado da pessoa escutando falar isso. Ó, dá uma oportunidade pro meu filho, porque ninguém dá. Aí eu penso comigo assim, pô, mas você não dá, pô. Você não incentiva. Você é âncora ou alavanca na vida do seu filho. Sempre eu falo com meu menino tá com 18 anos, passando uma transição agora de vida, né? Que ela vai sair do segundo grau e vai agora rumo à faculdade. Aí eu falo assim que seja locomotiva, não seja vagão. Não deixa ninguém te puxar, não. Porque se estiver puxando, tem alguma coisa errada. Então, sempre eu falo isso, porque é o seguinte, muitos pais, muito importante a gente estar falando isso aqui, Sim. muitos pais são âncoras na vida dos filhos. Primeiro tem que ser exemplo, velho. É bacana esses pensamentos. Primeiro tem que ser exemplo. Então, sim, o que eu vou fazer para motivar o meu filho a ter um futuro diferente? É eu ser diferente. Qual que é a minha entrega que meu filho está vendo e vai copiar? É o modelo. É o modelo. Modelo Modelagem. de vida. Modelagem. Gostei da resposta, Aristide. Gostei. Aristide, você vem para Sabinópolis, né? Como criança, vai crescendo. E aí, como que você começa a empreender? Né? Você falou que seu pai te educa muito bem, te orienta. E dentro de você, como que parte isso? Como que começa? Então, tio, foi por acaso, bicho. A história é muito interessante. O que acontece? Eu não sei se você conhece, acho que você já me falou, a gente conhece e tal. Como eu te falei, eu vim de um lugar não muito confortável. Na verdade, eu nasci em Belo Horizonte, na certa fase da minha vida, com um aperto financeiro do meu pai, que é uma profissão pouco valorizada, que é o professor, aí nós somos obrigados a mudar para Santa Luzia. Santa Luzia tem um bairro que chama Palmital, eu morava entre o Palmital e o Caldeirão do Inferno. E assim, teve um episódio que eu tive problemas na escola, apanhava na escola e tal, não sei o quê. Aí meu pai falou assim: não, isso não pode acontecer, Juninho. Juninho Aristide Júnior. Isso não pode acontecer. Aí meu pai me colocou no Kung Fu, lá em Belo Horizonte. Isso aos 10 anos de idade. Com 2 anos de treinamento, eu fiquei muito bom no negócio. Só que a gente é produto do meio. Aí o pessoal do tráfico de droga começou a me usar com 12 para 13 anos para bater em quem não pagava a boca. E aí eu, um amigo meu, que depois anos, há 18 anos atrás, fiquei sabendo que morreu. E aí é até meio forte, entendeu? Lembrar dessas histórias. Aí o que acontece? E aí teve um certo episódio tal que teve esse problema lá em Santa Luzia, que acabou que no meio dessa história toda, o pessoal do tráfico chegou, cometeu o homicídio, eu vi aquilo ali, para mim aquilo ali não era aquilo que eu queria. E aí meu pai resolveu, na época, acho que, não sei se a palavra é isso, acho que era compulsória, pedir para antecipar a aposentadoria. Olha o que era. O cara abriu mão de parte da receita do salário dele para tirar o filho dele daquele meio. Atitude. Que era eu. Aí minha mãe de Sabinópolis, meu pai gostava muito do meu avô, que é de Sabinópolis, que era tio de tia Nide aqui, dona Nide. E aí nós viemos para Sabinópolis. E aí pronto. De que ano foi isso, Cid? Nossa, então diminui aí. 50 menos. 30 anos atrás. Mais ou menos. Então. Mais ou menos 30 anos atrás. E aí, assim, eu vim de uma escola para Belo Horizonte, então, quer dizer, o ensino lá era muito bom de onde eu estudava. Cheguei aqui e achei o ginásio muito fácil. Aí eu tinha um tempo ocioso. Aí aconteceu um negócio interessantíssimo para mim, porque, na verdade, mudando e tal, eu tinha vontade de ganhar dinheiro, tinha vontade de trabalhar, mas eu falei assim, pô, como? Aí, não sei o porquê, eu falei assim, eu vou fazer chup-chup para vender.
Aí pronto, chup-chup. Assim, para me comprar o isopor de chup-chup. Para me comprar o isopor de chup-chup, aí na época, lá nas Populares Novas, tinha uma mercearia, que era a mercearia do Chatim. Chatim é irmão de Cutinha de Zé Vicente, irmão de Dico, tia de Ludmilla, que é diretora Sim. aqui, Janaína de Choco. Então, o Chatim tinha essa mercearia lá. E aí, o que que acontece? Eu, na cara, na coragem e tal, olhei o preço do isopor. Falei assim, aí eu comentei com ele. Ah, não, vou ter que juntar o dinheiro para comprar o isopor de chup-chup. Então, na época, eu não tinha dinheiro para comprar Situação o isopor de chup-chup. desfavorável. Ele foi falou comigo assim que vou te vender. Eu falei assim, você não me conhece? Não, eu vou te vender. Eu vi que seu pai mudou para ali e tal, eu vou te vender para você me pagar tanto por semana. Aí pronto. Aí eu comecei vendendo chup-chup e tal, chup-chup. Aí tinha um campinho lá perto de casa e eu comecei a empreender. O primeiro empreendimento foi o isopor de chup-chup. Bacana a história, né? Inspiradora, né? Hoje as crianças aí têm as coisas, talvez até muito fácil, né? E não dão valor. E Aristide, aí você começa com o chup-chup e daí? Então, só, aí que veio o case do negócio. O chup-chup tinha dois vilões do lucro. Aí eu falo que é a pegada empreendedora. O empreendedorismo, nós vamos falar mais de uma vez sobre isso. É comportamento. Aí o chup-chup tinha duas coisas que comiam o lucro do chup-chup, que era açúcar e a luz. A luz, criança não ia conseguir resolver. A gente não tinha placa solar, a gente não tinha recurso. Aí, um dos vilões era açúcar. E meu pai era diabético. Aí, como que a gente fazia o chup-chup? No balde de 12 litros, preto, minha mãe colocava, na época, um tal de quiçu. Um quiçu que tingia uma caixa d'água de 500 litros. Colocava o quiçu ali e colocava açúcar e mexia, adoçava. Aí eu falei assim, pô, meu pai usava tal de açucrinho na época, tinha um gosto ruim e tal. Comecei a colocar açucrinho, aí eu achei a fórmula. Aí era 12 litros d'água, 2 kisuke, de 10, 15 colheres de açúcar caiu para 2 e 4 gotas de açucrinho. Pau. Aí o negócio começou a dar lucro. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a colocar os meninos do bairro para vender para mim. E aí, na hora que eu olhei, já tinha 4 isopor de chup-chup. Aí depois do isopor de chup-chup, aí meu avô tinha. Aí pronto, aí deu o que deu. Eu falo que o comércio é sazonal. Eu nunca fui de ficar dentro de um mercado muito tempo. Eu acho que pela a sede empreendedora, eu gosto sempre de estar startando em coisas diferentes. Aí, pronto, no isopor de chup-chup, meu avô tinha uma lojinha de bicicleta, comecei a trabalhar com meu avô na lojinha de bicicleta. Com 3 anos, eu já comprei a lojinha de bicicleta do meu avô. Com mais 4 anos, eu já comprei uma esquina, que é lá perto do posto de Eloy, ali, perto da casa de Azera ali. Ali eu já comecei a ser distribuidor de bicicleta na região. Aí depois eu virei autorizado da Monark. E depois eu comecei com moto. Depois eu criei o primeiro grupo de consórcio da região, aonde a gente colocou em torno de 2.800 motos no mercado de Salinópolis com 10 anos. E fiquei no mercado de moto durante muito tempo. E o varejo, né, de peças e tal. Até hoje, aí depois de 2019 para 20, pandemia, eu já estava um pouco cansado do varejo. O varejo é bem desgastante. E aí eu falei assim, pô, eu quero uma coisa que depende só de mim. Eu quero continuar sendo vendedor, mas uma coisa que depende só de mim. E aí o que que acontece? Nesse momento, nessa virada de chave, eu falo que o empreendedor é um resolvedor de problemas. Um resolvedor de problemas. E aí eu tinha alguns imóveis que o pessoal procurava na minha mão para alugar. Aí eu falei assim, pô, se eu ganho dinheiro alugando o meu imóvel, como que eu vou ganhar dinheiro alugando o imóvel do outro? Aí foi aonde que eu fui ver como que é o trâmite para mim ser corretor de imóveis. Porque o corretor ele tem que ser legalizado. Ele tem que ter o CRES, ele tem que ter o curso. E aí eu fui procurar saber e caí no mercado que encaixou. Toda a vida eu gostei de edificar, de construir, desde os 13 anos, 14, já mexo com construção, edificação, e hoje eu estou nisso aí. Então hoje eu sou corretor,
eu sou perito avaliador, eu sou perito avaliador judicial, incorporador, e agora a gente está no ramo de construção para vender pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Bacana, história inspiradora, Orixide. Orixide, aí você vende essa história toda e se consolida em Sabinópolis, né? Você sabe que hoje, né? Você já falou que recebeu um título de cidadão de Sabinópolis, não é de Sabinópolis, mas recebe esse título. E como você vê hoje, você enfrenta algum desafio, mesmo estando sólido? Você tem algum desafio ainda? Então, sólido é uma palavra muito forte. Eu falo que cada vez que você vai aprendendo e vai tendo a maturidade comercial, a gente se torna mais resiliente. O bambu é uma planta resiliente. Então, o que acontece? Quando você fala em solidez, a solidez, robustez, é uma coisa muito. Ele não é eterno. Eu falo que o empreendedorismo, o empreendedor tem que estar preparado para altos e baixos. E não adianta tio Minho, quem está nos escutando aqui, pensar que Aristides é o Aristides de hoje a vida toda. Eu já tive vários altos e baixos, eu já tive situações dentro do empreendedorismo, que eu já era empreendedor, de ter a luz cortada, Sim, sim. de ter mandado de prisão por falta de pagamento de pensão. É uma gangorra, né? Porque eu falo sempre, mar calmo não faz bom marinheiro. Sim, Então, isso fica até a dica para os pais. sim. Que essa proteção, meu filho não pode passar por isso, meu filho. E aí? A vida, tem até uma foto dele aí, do Lázaro do Carmo Júnior, fala que a vida está mais para guerra do que para dança. Sim, sim, A sim. vida está mais para guerra do que para dança. Então, se você quiser fazer filhos resilientes, filhos fortes, a sugestão, deixa enfrentar os obstáculos. Eu falo que a vida da gente é uma academia. Quanto que você está preparado para dedicar para ter uma musculatura forte? Então, se os pais não deixam os filhos praticar a vida, eles vão fazer filhos fracos. E a gente está cheio disso. Hoje eu falo que no mercado de trabalho, hoje a gente procura ferramentas de qualidade, a gente não tem. O que é ferramentas de qualidade? Pessoas. Eu falo para me ter uma empresa sólida, eu preciso de pessoas, eu preciso ter um bom processo e eu preciso ter um produto. O meu produto hoje é lote, é casa, é chácara, é fazenda. Mas para mim vender isso, eu preciso de um processo. E para executar o processo, eu preciso de pessoas. Então são 3 P que gere e rege todo esse conteúdo. Aristide, nos bastidores aqui você citou também que faz parte da associação, né? Está como presidente da Associação Comercial de Sabinópolis. Como que funciona a associação? Então, eu sou um apaixonado pelo associativismo. Para você ter ideia, hoje eu estou pelo 3º mandato na Associação Comercial. E a gente tem uma turma, e o que eu gostaria de frisar muito, que dentro do associativismo não tem remuneração, é paixão. E eu tenho uma turma muito bacana, que hoje nos ajuda. Então, não, se eu esquecer de falar o nome de alguém, que me desculpe, mas hoje tá eu, Elton Santana e Edna, eu como presidente, Elton e Edna como vice-presidente. A gente tem o Álvaro, que faz parte da nossa diretoria, tem o Miguel, que faz parte da nossa comunicação, o Matheus Gedelso, que é muito presente dentro do movimento associativista, faz parte do Conselho Municipal de Saúde, o Genésio Barroso faz parte do Conselho Municipal de Cultura. Então, assim, é um grupo, eu falo, o que é o associativismo? O associativismo é a corrente do bem. São pessoas que doam tempo para ser agente de transformação local. Vou te dar um exemplo aqui, a menos de 1.000 metros. Hoje,
Em frente ao parque de exposição, não tem uma arborização, um paisagismo que foi feito ali. Aquele paisagismo, não sei se você sabe, não foi feito pela Prefeitura Municipal de Sabinópolis. Foi feito pela Associação Comercial de Sabinópolis, em parceria com a Prefeitura. Na época, o prefeito em gestão era o Dr. Nirley, o chefe de infraestrutura, Ney Cláudio, Instituto Espinhaço, apoio do Cicobi. Aí a gente fez aqui todo aquele paisagismo ali. O Instituto Espinhaço doou as mudas, a associação correu atrás, conseguiu as mudas, beirada da barragem, grama, beirada do campo, arborização, em frente ao parque, tudo aquilo foi um projeto da associação comercial, plantando árvores, colhendo águas. Foi no Dia Mundial da Água. Então, o que eu falo? O presidente da associação comercial, quem está como presidente da associação comercial, ele tem que ser um agente de desenvolvimento local. Oh, bacana, interessante. Aristide, e essa associação enfrenta alguma dificuldade? Vocês se uniram e há dificuldades? Então, a associação foi um projeto criado, pelo um pouco que eu sei da história, Fafá, que é o Josafá lá da Organização Goiânia, ele sabe contar com muita eloquência sobre a história da associação comercial. Eu sei que foi uma ideia que veio de um projeto que foi instaurado pelo antigo, que eu tenho maior admiração dele, pelo empreendedorismo. Eu vejo histórias dele, eu falo assim, pô, era o cara. Isso há 30 e tantos anos atrás, que chamava Alenir de Pinho. Então a associação foi criada naquele primeiro momento ali e foi empossada a primeira diretoria e teve como um dos cabeças para ser criada a associação Alenir de Pinho. Inclusive, dentro da sala da associação, tem as fotos de todos os presidentes e o primeiro que a gente fez questão de colocar lá foi Alenir de Pinho. A gente hoje, a gente tem, toda a vida eu falo que por mim, todas as vezes é o terceiro mandato que eu estive à frente da associação comercial, eu tive muito apoio de todos os prefeitos. Ainda eu continuo tendo muito apoio pelo presente prefeito, que é o Beto. Sim, sim. Aristide, e você como presidente da associação, como que você vê o comércio de Sabinópolis, a força do comércio? Então, o que acontece? Só voltando dentro do associativismo, Sim, sim. voltando um pouquinho, aí eu vou lá no comércio. Hoje também eu falo que eu tenho muito orgulho de estar representando na nossa região a ACEPOC, que é a Associação Comercial e Empresarial de Pretos, Pardos, Povos Originários e Quilombolas. Então, eu faço parte da diretoria da ACEPOC. E temos nada menos, nada mais do que como a presidente, a Esther Noeck Chances, que ela consta da embaixada e faz um trabalho muito bacana. Ela fez um dos primeiros Brazilian Days lá nos Estados Unidos. E o Geraldo Rufino. Todo mundo conhece ele, né? A figura nacional. Tem o Bússola, que está aí, ó, que é o primeiro vereador negro da história de Juiz de Fora. E também eu componho a associação que é a ACEPOC. E também eu tive uma passagem de 4 anos, 3 anos, pela Federal Minas, que é uma entidade associativista também. Aprendi muito lá, conheci muita gente bacana. A Federal Minas é a Federação Mineira das Associações Comerciais. Federal Minas nada mais, nada é do que a entidade mãe, a entidade que congrega as 350 associações, aproximadamente, do estado de Minas Gerais. Então, tive lá, comecei na época do Emílio Parolino, então tive lá 3 anos e aprendi muito dentro da federação. Sim, sim. Ô, Aristide, e você me falou que hoje está como corretor de imóveis, né? Como que você vê o crescimento de Sabinópolis? Você que não é daqui, mas que por você andar por essas ruas, né? O corretor geralmente ele vai nas roças, vai na fazenda, estrada de terra, poeira. Como que você vê o crescimento de Sabinópolis? Eu falo que Sabinópolis hoje, da região, eu ando da região toda, da região é uma das cidades que mais cresce. Eu falo que se todos os sabinopolenses fossem interno,
começasse a olhar de dentro para fora e começasse a fazer as coisas de dentro para fora, a gente tinha um Sabinópolis melhor. Hoje, com potencial de Sabinópolis, uma cidade de 14, 15 mil habitantes, não tem uma escola federal, não tem uma grande indústria. Sabinópolis hoje é uma das cidades que mais cresce na região. Eu vou te falar assim, eu falo que tudo é métrica, né? Apesar que tem estudiosos que falam que a métrica e a comparação é o caminho da destruição, não. Não é sempre. O que eu te falo? Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Sabinópolis, você acha que hoje a gente vê Sul América e Três Irmãos. Eles não entram na cidade, só uma pesquisa. Ninguém vai colocar 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, 20 milhões, sem conhecer o mercado que você está pisando. Temos informações que vem outra rede grande, que está olhando uma área de 15 mil metros quadrados, para também startar nessa área. Hoje a gente tem várias empresas de fora, BH Celulares, nós temos aí GHNet. Então, assim, se é uma cidade boa para se investir, alguma coisa chama atenção. E assim, pô, eu lembro que eu sou meio barrista, né? Eu falo que tem duas pessoas que barrista aqui dentro de Sabinópolis, é eu e o Joaquinzinho. O Joaquim é um grande amigo meu, investe muita coisa junto comigo, confia no nosso serviço. Meu cliente, meu amigo, 90% do que ele compra nas casas populares velhas. E se você ver as casas populares velhas, até onde que eu tenho alguns imóveis, hoje, e ver 15 anos atrás, eu acho que eu tenho até algumas fotos. Você vê o tanto que o mercado imobiliário cresce dentro de Sabinópolis. Hoje, tem certas localidades no centro, como perito avaliador, eu te falo o seguinte, tem locais no centro que vale menos um metro quadrado do que aquela rua central da Casa Populares Velhas. Aquela rua central ali hoje passou de R$ 1.000 o metro quadrado. Então, quer dizer, olha o rumo. Sabinópolis, há 40 anos atrás, era Praça de Homero, que era o reduto, o centro de Sabinópolis, que era a Praça de Homero, aquele pessoal ali. Aí nasceu a prefeitura, começou ali onde que é Joseline, prefeitura, o redutozinho ali, depois desceu, Praça da Rodoviária, foi aqueles comércios ali perto ali, não tinha como muito crescer. Aí, Rua do Cerro. Começou alguns comércios e hoje está daquela ponte para frente. Sim, sim. O melhor lugar de se investir. Aristides, e como que você vê as barreiras? Porque você fala que cresce, mas Sabinópolis, ele tem algumas barreiras que são culturais, né? A barreira expansiva, que querem na cidade. Tem alguns morros, tem também o pessoal da parte financeira, né? Tem poucos recursos. Como que você vê isso? Apesar que hoje já temos financiamentos, como que você vê isso? Então, ó, o Brasil nosso já é uma barreira, né? Eu falo Com que certeza. para a gente crescer no Brasil, tem que tirar o chapéu. Eu mesmo, muita gente já tive a oportunidade, muita gente fala assim, você já esteve nos Estados Unidos? Eu falei assim, ó, os Estados Unidos é aqui. Eu não conheço crise que suporte 16, 18 horas de trabalho por dia. Os Estados Unidos está aqui. A nossa pátria é nossa mãe. Se todo mundo dedicar 16, 18 horas, como faz lá, vai ter uma vida confortável. E nós vamos ter uma cidade melhor. Com certeza. Então, as barreiras, eu não entendo o que você me fala como barreira. Porque eu falo que cada pedra que eu tive no meu caminho, mesmo que eu tropeçasse, eu aprendi. O negócio não é quantas vezes que você cai, é quantas vezes que você tem disposição para levantar. E isso é um ringue de boxe. Não é o quanto que você apanha, é o quanto que você aguenta apanhar. Então, eu falo assim, você tem barreira, tem no seu... Ó, sempre eu falo o seguinte, vamos voltar um pouco para o empreendedorismo. A gente até fala, não vamos falar alguns nomes não, mas tem que ser lembrado. Eu falo que
todo mundo quer, hoje, ter o patrimônio que Tana tem. Quem está disposto a passar pelo processo, que aos 80 anos, levanta 4 horas da manhã, encerra o expediente 10 horas da noite? Quem quer passar pelo processo que Aristides passou, de um vendedor de chup-chup na rua até o empresário do mercado imobiliário? Aí o que eu te falo? Não é o produto, é o processo. Quem está disposto a passar pelos processos? Então, assim, eu falo sempre, aí as pessoas me perguntam assim, outro dia me perguntou, professor Aristides, do Palmital, as populares novas, do isopor de chup-chup, aonde que você está hoje, o que mudou na sua vida? Aí eu falo assim, o tamanho do isopor. Eu sou o mesmo vendedor. Sim. Eu não trabalho menos do que eu trabalhava na época que eu vendia chup-chup, não. Quanto que você está disposto a entregar? Sim. A entrega é resultado. Eu falo com as crianças, falo só, pouco tempo fui convidado lá no Rio Vermelho, tal, conversar com os. Sempre me convidam no curso de contabilidade, porque eu vim do curso de contabilidade. Eu aprendi muito no curso de contabilidade. Falo sempre, quem tiver a oportunidade de fazer o curso técnico contábil, faça. Me ajudou muito nessa jornada. O demonstrativo de resultado do exercício, é o livro caixa, você entender a sua saúde financeira. Tem hora que, se eu tenho números, eu sei que eu tenho que economizar, fechar a torneira, vender alguma coisa que eu tenho. Você aprende estratégia com o tempo. Aí a gente estava falando das pedras. Não pode ter pedra. A pedra tem que servir de degrau. Não pode ter um problema maior do que a gente. Porque se o problema for maior do que a gente, aí sim é um problema. Verdade. Aí, Cid, você fala que a vida inteira empreendeu. Quem empreende vende alguma coisa. Aí, se teve alguma situação que você vendeu um imóvel, vendeu um produto, uma moto, bicicleta, igual você tem todo esse trajetório, que aquela venda te emocionou? Então, eu falo que pelo volume, é isso que eu estou te falando, cada etapa é etapa. Quando eu tive no mercado de moto, várias vezes era aquele plano que foi contemplado, né? A pessoa parava de quitar as parcelas, parava de pagar. Eu cheguei várias vezes em várias casas e colocava uma moto lá dentro, que a casa não tinha uma televisão. Realizando o sonho da pessoa, né? Que a casa não tinha televisão. E isso eu falo que foi uma construção tão grande do nome Aristides Mota, que de Belo Horizonte, a Capelinha, Rio Vermelho, São João Evangelista, todo lugar tem uma semente do plano que a gente criou na época. E aonde que eu vou, eu sou muito bem recebido pelas motos. Então o pessoal teve uma certa resistência em me enxergar como corretor de moto. Para todo mundo, Aristides era vendedor de moto. Então, Vendedor de sonhos. Aquela marca ficou. Agora, no mercado imobiliário, não é diferente. Não é diferente. Só que o mercado imobiliário, a gente ajuda a pessoa, porque qual que é a função do corretor? Muita gente fala assim, que eu vou pagar comissão e tal, que não sei o quê. Primeiro, não é comissão, porque a gente é profissional liberal. São honorários. Como o advogado tem honorários, o corretor tem honorários. E o corretor recebe honorários para ajudar o seu cliente a fazer o melhor negócio. Então, esses honorários é pago pelo conhecimento técnico que o corretor tem. Então, qual que é a minha função? Trazer um resultado para T1 que está com imóvel para vender, confia na minha equipe, que Aristides Mota não é só Aristides Mota. Eu tenho a Daniela, com uma excelente funcionária, tenho a Marielle, que é minha sócia. Então, a gente é uma equipe. Tem vários parceiros que são corretores, que estão junto com a gente todo dia, que vai para o campo com a gente, traz produto. Então, isso eu falo que é uma corrente. É uma corrente do bem, onde todo mundo fica satisfeito com o resultado. Agora, o corretor, ele vive de se ele não entregar
mais do que o cliente espera, ele não tem o resultado. Então, esse feeling de credibilidade, confiança, relacionamento e network, e são anos de comércio. De 13, são 37, 38 anos de comércio. Então, a gente conseguiu construir isso para fazer bons negócios hoje. Aristide, eu vejo aqui, né, você me mandou algumas fotos, imagens de algumas pessoas. O seu sucesso te levou a essas pessoas. Você queria falar um pouquinho dessas pessoas? Quem são essas pessoas? Então, eu falo que talvez não é o sucesso, talvez porque tem muita gente de sucesso que não tem acesso a essas pessoas. Eu falo que é pela missão. Essas pessoas entendem que a gente tem uma missão diferente. O que é a missão? A missão de ser agente de transformação. Então, quer dizer, em 2015, eu conheci dois aqui, ó. Geraldo Rufino, que virou um irmão, um confidente, um grande parceiro. Na primeira eleição, conheci o Zema, teve aqui em Sabinópolis, dentro do meu escritório, e aí a gente conseguiu construir um contato, não falo uma amizade, a gente construiu um network que hoje eu consigo ter acesso ao governador. Aí eu vejo o Nego Bússola. O Nego Bússola se tornou um amigo meu através da ACEPOC, que é uma associação que ele colabora voluntariamente também, que é a Associação Comercial dos Negros e Pardos. Aí eu vejo o Lázaro do Carmo Júnior, que foi o CEO do Grupo Silvio Santos. Ele que colocou a Jequiti dentro do Grupo Silvio Santos. E eu mostro que é de Belo Horizonte. Então, como que funciona dentro de um curso que eu realizei pelo Sebrae, eles falam o tal do mapa do poder. O que é o mapa do poder? A gente vai criando células. Então, o Rufino, que é uma das maiores referências nacional, vira para o Bússola e fala assim que você está na CEPOP, você conhece o Aristides? Aí o Rufino vira o Lázaro Atélia. O Lázaro fala assim que você vai estar em Belo Horizonte no evento da Federal Minas? Vou. Então, procura o meu irmão lá. Inclusive, o Geraldo, a gente tem uma particularidade tão grande que é tanta sinergia que o nome dele é Geraldo Aristides Rufino. Aí um dia ele me convidou, Leandro Quintal, é um cara fabuloso, nunca vi um conteúdo de vendas igual ele. O Rufino fala o seguinte: o Rufino era catador de latinha. Hoje ele tem a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina, em torno de 100 milhões por ano, fora as outras empresas dele. Criou uma sucessão. Hoje os filhos dele, o Arthur Rufino, os meninos que mexem com os negócios dele. E ele fala o seguinte: a diferença minha de Aristides, que eu comecei juntando latinha e hoje a minha lata é maior. Minha lata é lata de ônibus. Aristides começou com isopor e hoje o isopor dele é maior. E aí tem alguns lugares que a gente encontra e né, a gente tem a oportunidade de contar a história junto, sentando numa mesa e tomando café junto. Agora o Lázaro é monstro, velho. O cara, ele é CEO de várias empresas e o cara, pra você ter ideia, o cara era pupilo do Silvio Santos. Então, o cara. Então, assim, perto, eu falo que a gente é produto do meio. E muita gente fala assim, muita gente usa que, pô, eu não falo assim, respeitando todos. Eu acho que também veio da base. O meu pai, como foi o primeiro professor negro do ensino municipal de Belo Horizonte, eu vi que aqui ser negro não era uma barreira. Então, eu nunca vi minha cor como uma barreira. Não deve ser, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Então, sempre eu falo que agora a minha próxima jornada dentro do empreendedorismo, eu já tenho conversado muito com o Geraldo, com o Bússola, é a questão da inclusão social empreendedora. Trazer para as crianças e falar assim que você pode, velho. Você consegue. O que está te impedindo? Porque dá certo. Porque da onde que eu vim, tio?
a gente queria ser o chefe do bairro, o chefe da boca. Porque eles que pegavam as mulheres mais bonitas, eles que escolhiam as músicas dentro dos pagode. Na época eu fazia capoeira lá também. Na época o Tico Tico, que era professor de capoeira que eu conheci, lá em BH, depois, coincidentemente, nós dois íamos barrar aqui em Sabinópolis. Aí o que acontece? É, até as músicas da roda de capoeira, quem escolhia era os traficantes. Então o que era tendência de eu querer ser? Infelizmente. Chefe do morro. As motos, antigamente era RD 350, quem tinha era o pessoal lá da boca, lá do Caldeirão, do São Benedito. Então, o que acontece? A gente queria. Só que a família me ensinou diferente. É o que eu falo com os pais. Não joga a responsabilidade para as escolas, não. Porque tudo hoje. Os pais estão terceirizando culpa, tirando a responsabilidade de dentro de casa e levando para as escolas. A formação, a base, é a casa. É o exemplo, é o lar. Então, assim, aquele ditado básico, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aí não funciona. Aí é demagogia. E eu falo sempre o seguinte: ó, esquece, processo democrático, direita, esquerda. Aqui sempre eu falo o seguinte: aqui, ó, andei para esquerda, andei para direita, andei para esquerda. Eu saí do lugar, Não. nós temos que ir para frente. Isso depende de nós. Vamos esquecer processo democrático, não sei o quê, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, fulano de tal, não sei o quê. Vamos para frente. Isso é de dentro para fora. Vamos começar esse processo dentro de casa. Mas não vamos pelo processo de democracia, vamos pela meritocracia. Porque a meritocracia vence tudo. É um mérito. Quando eu recebi em 2019 a placa de cidadão honorário, fiquei muito feliz. Fui na festa de agosto e tal. E aí eu cheguei perto de São Ramon Lúcio. Estava lá, fui lá ver, eu recebi esse título, saudosismo, e falo que para mim foi um dos grandes empresários dentro de Sabinópolis também. Virei para ele e falei assim: eu não mereço tanto. Ele falou assim: tá vendo? São insights que a gente recebe. Por que que não? Aí eu pensei comigo, ó, eu tô deixando de me dar a meritocracia. Se não for de mim para fora, se não for de dentro para fora, não acontece. E eu falo sempre o seguinte: todo aluno que estiver escutando, que tiver a oportunidade de ver esse bate-papo nosso, o negro consegue, a favela venceu. Pode falar lá, pode mandar recado. O negro consegue, a favela venceu, não tem crise que suporta 18 horas de trabalho por dia e depende de você. É de dentro para fora. É meritocracia. Esquece democracia, A e B, C e D, cheio de agora, tem cheio de letra. Que eu sou Y, que eu sou Z, que eu sou. Não. Você é ser humano. E o ser humano é ser humano. Então, esse tem a obrigação e a identidade de fazer, de cuidar dos próximos. E eu falo sempre, a integridade, a honestidade e a ação supera qualquer movimento contrário e qualquer movimento lateral que nós temos. O Brasil, a gente precisa de um Brasil, de um Sabinópolis que vai para frente. Beleza, beleza. Muito bem colocado suas palavras. Cid, eu queria entrar um pouquinho na sua intimidade. Você tem algum sonho, apesar de você já estar, você disse que não está estável, né, financeiramente ainda, mas você tem algum sonho? Nossa, agora a pergunta foi forte, porque na verdade eu sou muito de viver o presente. O hoje eu faço plano para amanhã. Sonho, eu nunca tive vaidade com carros, com construções faraônicas. Meu sonho é o seguinte: eu sou muito de pensar como, como vai ser o amanhã dos meus filhos.
Eu tenho 4 filhos, eu tenho um enteado, e eu falo o seguinte, o meu sonho é eles acharem, porque na verdade hoje eu sou sabinopolense, eu não sou Belo Horizontino. Eu acho que meu sonho é eles acharem uma cidade bem melhor do que eu achei. Então, melhor em, no social, quando eu cheguei em Sabinópolis, era um tal de família A e família B, a que mandava. Eu tive um episódio que eu entrei dentro do comércio e se eu não tivesse uma estrutura muito boa na época, com 13 anos, eu tinha saído de lá muito humilhado, sabe? Muito humilhado. Então, eu vejo que a gente tem que melhorar. Eu falo que um dos desafios dentro da associação comercial que eu enfrento hoje é ver um comércio mais ativo, um comércio que a gente esteja inserido nos marketplaces, porque na verdade o seu concorrente aqui, ó, o seu varejo não está aqui não. Eu entro no meu celular aqui, olho o seu produto e compro na China. Antigamente o nosso concorrente era Goiães. Então hoje você fala, o que é meu sonho? É viver, viver uma cidade melhor, viver, ver meus filhos estar num lugar melhor. Eu acho que Sabirão está caminhando bem. Eu vejo, pô, eu ia jogar bola no gramado da Hortinha, tinha um buracão do lado de cá, a bola caía, acabou a pelada. Muitos que estão vendo aqui hoje vão saber disso, acabou a pelada. Hoje não, a gente tem uma estrutura de campo que não conheço na região. A gente tem uma estrutura, apesar que é muito fechada, que eu acho que é arcaico, até o estatuto do associativismo, associativista dessa entidade. A gente tem um clube social, que é um dos melhores da região. Nós temos várias coisas aqui, uma estrutura de logística. Hoje a gente tem vários supermercados bons, barbearias. A gente tem uma qualidade aqui que fala com você. Eu morei 2 anos no Cerro. O Cerro não tem. E o Cerro é uma cidade muito mais antiga do que Sabinópolis. Então, o que eu falo é o seguinte: eu falo sempre, o nosso maior defeito, o Rufino fala isso. A gente não olha para o cavalo, a gente olha para a merda do cavalo. A gente não olha o que está dando certo em Sabinópolis. A gente olha o pouquinho que dá errado. Eu acho que a gente tem que focar no que está dando certo, olhar e vislumbrar uma cidade melhor. Para a gente entregar alguma coisa melhor para os nossos filhos. Porque, na verdade, muita gente fala assim: o que você tem de sonho? Pô, um carro melhor, daqui a você anda num carro melhor, amanhã você já não é o melhor mais. Que aí você olha, o outro tem o melhor, e aquilo não me chama atenção. Você quer morar numa mansão? Para quê? Eu sou um só. Um cara que morou dentro do apartamento de 35 metros quadrados, eu vou reclamar de quê? Sim, sim, bem colocado. Aristide, e eu tenho uma outra perguntinha. É, tem alguma coisa que quem está vendo esse podcast aqui, olhando para você, você não imagina que você faz? Alguma coisa, alguma habilidade, alguma coisa que Aristide não faz isso? Então, eu falo que talvez não seja habilidade. Talvez muitos achem, né? Eu, eu sou um cara que gosto muito de ler. E todos os dias eu acordo 4 e pouco, 4h20, celular perto. Eu gosto de ler a Bíblia. E, né, eu acho que no livro, acho que é Provérbios, eu acho que fala que conhecimento, né? Conhecimento exato das escrituras que vos libertarás. Então eu falo que eu gosto muito de ler. É um livro perfeito, um livro escrito há mais de 2000 anos e que é atual. Com certeza. Então, eu gosto de ler a Bíblia. Depois que eu leio a Bíblia, eu faço a minha oração exercendo a gratidão. Não peço nada. Nossa oração, o que você pede? É igual a última pergunta que você fez. Qual é o seu sonho? Eu não peço nada e não tenho. Eu só agradeço mais um dia de vida. E assim, a gente vai chegando na fase na vida que eu tô vendo aí amigos de 50 anos, igual fui embora há poucos dias,
agora tem outros mais novos que estão aí, não estão bem. E eu falo assim, bicho, eu falo que eu não sou muito de pedir, não. Sou muito de agradecer. Eu falo que o maior sentimento que o ser humano pode ter é gratidão. Não. Você exercendo a gratidão, tudo vem através da prosperidade. Sim. Muito obrigado. Aristides, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Se tiver alguma mensagem que você quer deixar para quem é jovem, né? Porque querendo ou não, jovem é o futuro, criança, né? Se quiser lembrar um pouco, você já citou sua história que veio lá de Palmital, lá de Santa Luzia, Belo Horizonte. Se quiser deixar alguma mensagem para quem está cabisbaixo, ou até mesmo um adulto que não está triste, se quiser passar alguma mensagem, porque querendo a sua história é inspiradora. Então, eu vou deixar uma mensagem curta. Eu não sei qual que é o alcance, quantas pessoas esse bate-papo vai atingir, mas se com isso que eu contei, da minha experiência, atingir uma única pessoa e ele se tornar um empresário, para mim isso já foi válido. Porque um empreendedor, um único empreendedor, ele tem condição de mudar a realidade de uma cidade, de um município, de um estado e de um país. Isso aí. Obrigado. Muito bem colocado, Aristides. Aristides, muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho de sua história. Valeu? Obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite, agradeço quem teve a paciência aí de escutar um pouco dessa história aí, e foi um prazer estar com você aqui, e sempre que for convidado, estarei à disposição. Valeu.